Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e hoje parece loucura pensar que já faz quase 15 anos que a gente assistiu o primeiro filme do Homem de Ferro no cinema, porque parece que foi há pouquíssimo tempo. E hoje nós vamos relembrar esse que foi o primeiro filme que deu início ao universo cinematográfico da Marvel e que entrou para a história tornando o Homem de Ferro um ícone da cultura pop, porque até então ele era mais conhecido pelos leitores das histórias em quadrinhos. E também vamos ver algumas curiosidades e opiniões sobre esse que é o meu filme de herói solo favorito da Marvel. Bom, primeiro a gente precisa ver em que contexto a Marvel estava quando ela lançou esse filme. A Marvel já tinha lançado alguns filmes de super-herói ao longo dos anos, mas nenhum tinha tido qualquer sucesso. Na verdade, todos foram grandes fracassos, porque todos os filmes eram muito ruins. Um filme do Homem de Ferro já estava em desenvolvimento desde 1990, mas por outras produtoras que tinham os direitos do personagem. Mas em 2006 a Marvel conseguiu reaver esses direitos e começou imediatamente a produção do filme, fazendo sua própria versão independente do Homem de Ferro. O Jon Favreau foi escolhido para dirigir o filme e ele mesmo escolheu o Robert Downey Jr. para ser o Homem de Ferro. Mesmo que não quisessem ele pelas polêmicas que o ator se envolvia e pelo histórico de dependência química que ele já teve no passado. Mas o Jon Favreau insistiu que ele queria o Robert no papel e os produtores da Marvel tiveram que ceder, e isso salvou totalmente o filme. Lançado em 2008, o filme começa com um grupo de soldados americanos no Afeganistão com um homem de terno que a gente ainda não sabe quem é, mas que parece ser alguém importante. E esse homem é um cara piadista, descontraído e que gosta de contar vantagens. Só que do nada o carro em que eles estavam é atacado e o homem é capturado. Então o filme volta 36 horas antes para nos apresentar o Tony Stark, que é o herdeiro das indústrias Stark, que é a maior empresa no ramo de fabricação de armas do mundo. O Tony é um gênio, porque depois que o pai dele morreu, ele assumiu a empresa e criou armas ainda mais tecnológicas, tornando os Estados Unidos um país extremamente poderoso. E já no início do filme a gente percebe que o Tony Stark, além de ser um gênio, também é extremamente egocêntrico e mulherengo, e que ele não tá nem aí pra nada. Mas parece algo natural e que ele é daquele jeito mesmo. E isso é mérito total do Robert Downey Jr. e também da produção do filme. Porque como eles tinham pouco tempo para entregar o projeto, o filme foi gravado em menos de 3 meses, eles permitiram que os atores improvisassem as próprias falas e o Robert Downey Jr. se soltou na atuação. E o resultado é aquilo que a gente conhece hoje. Não dá para falar em Tony Stark sem lembrar do Robert Downey Jr. E o título de bilionário não é exagero. O Tony tem uma mansão gigante na praia com uma inteligência artificial que ele mesmo projetou para poder controlar tudo na casa. E também tem a Pepper Potts, que é o braço direito dele e cuida de tudo pro Tony. Agenda, compromissos e tudo mais. E sem ela ele não seria nada, porque ele é muito desleixado. Muito obrigado. O Tony vai para uma região isolada em um campo aberto para fazer uma demonstração de poder das armas das indústrias Stark. E ele demonstra não tá nem aí pro impacto que essas armas podem causar no mundo se elas caírem em mãos erradas. Ele só se importa com o dinheiro que a venda delas vão render para ele. E quando ele tá voltando para a base do exército, é aquela cena do início do filme, ele é atacado e capturado com ferimentos que quase matam ele. E então depois de passar por uma cirurgia, ele acorda no meio de uma caverna com um mecanismo acoplado no peito dele. E depois de acordar, ele conhece um homem chamado Yinsen, que é o doutor que fez a cirurgia nele e acabou salvando a vida dele, que também é prisioneiro naquele lugar. O que acontece é que alguns terroristas já tinham roubado muitos armamentos pesados das indústrias Stark e eles obrigaram o Tony a construir uma arma ainda mais poderosa e em troca eles libertariam os dois. Só que o Tony sabia que isso não ia acontecer e ele começa a trabalhar com os equipamentos fornecidos pelos terroristas e uma armadura forte o suficiente para aguentar uma guerra e sair dali. E é muito legal a interação entre o Tony e o Yinsen, trabalhando juntos na construção da armadura. Em determinado momento, o Yinsen pergunta para ele se ele tem uma família e o Tony responde que não. Então ele diz pro Tony que ele é um homem que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E isso faz o Tony refletir a respeito. E a partir desse momento, o Tony começa a perceber o mal que as armas dele podem fazer no mundo se
se cair em mãos erradas. E ele começa a tomar consciência que não é só o dinheiro que importa, que tem muitas vidas inocentes em jogo. E com o tempo os terroristas percebem que o Tony não está construindo míssil nenhum e dá o prazo de um dia para eles entregarem a arma, ou então já era para os dois. E eles aceleram a produção da armadura e nós presenciamos aquela que é a primeira aparição da armadura do Homem de Ferro na Marvel. Extremamente robusta, pesada e resistente. O Tony está enfrentando todo mundo que ele vê pela frente e essa é uma das melhores cenas do filme. Ver o terror nos olhos dos terroristas não tem preço. Fudeu de vez! Infelizmente o Yinsen acaba morrendo durante a fuga numa cena muito emocionante, porque mesmo com pouco tempo de tela a gente já tinha se apegado a esse personagem, mas isso serviu para ajudar o Tony a dar mais valor nas pessoas e ser mais responsável com as ações dele dali pra frente. E a cena final da luta, quando o Tony usa um lança-chamas para destruir tudo, é muito massa. Só que a armadura acaba não resistindo aos ataques e depois de voar por alguns metros ela acaba se despedaçando ali no deserto. O Tony convoca uma entrevista coletiva para dizer que as indústrias Stark não vão mais produzir armas. Porque depois que ele viu pessoas inocentes morrerem, ele não quer mais que a empresa dele faça parte disso. Mas quem não gostou nada disso foi o Obadiah Stane, que é sócio da empresa e tenta desestimular o Tony a fazer isso. Mas não adiantou nada, porque o Tony é cabeça dura. Não liga pro que ele fala, tesouro! Então nós temos a cena que o Tony chama a Pepper pra trocar o reator do peito dele, que é uma cena bem engraçada, e ele fala pra ela o quanto ela é importante pra ele, o que demonstra a evolução dele. O Tony então começa a trabalhar na criação de uma nova armadura, e aqui a gente percebe o quanto a produção do filme se empenhou pra fazer tudo ser o mais realista possível. Todas as armaduras foram feitas de verdade com base nas medidas do Robert Downey Jr. e ele usava elas de verdade. O que precisava ser ajustado eles faziam com a ajuda do CGI. E todo esse trabalho envolveu algumas empresas e centenas de pessoas e o resultado ficou acima do esperado. E a sequência de voo do Homem de Ferro é sensacional. Ele voando pela cidade tentando quebrar o recorde de altitude e se lascando no final. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Depois disso, o Tony acaba descobrindo que o Obadiah tá agindo por baixo dos panos e vendendo armas sem o consentimento dele. E que, inclusive, foi ele que afastou o Tony da empresa. E depois de ver que os terroristas estão fazendo vários reféns e matando várias pessoas, o Homem de Ferro vai pra lá e acontece a melhor cena do filme, na minha opinião. Que é quando o Homem de Ferro enfrenta todos eles e ainda tem que enfrentar uns caça do exército americano. E então, finalmente, o Obadiah mostra suas garras vilanescas. Ele tinha feito um acordo com os terroristas, mas ele não cumpriu e acabou matando eles e ainda acabou roubando o projeto da armadura original que o Tony tinha feito na caverna e ordenou para os engenheiros das indústrias Stark que fizessem um protótipo para ele o mais rápido possível. Só que eles não conseguiram fazer ela funcionar porque eles não sabiam como criar um mini reator Arc. Então o Obadiah acaba roubando o mini reator que o Tony usava no peito dele com o eletroímã, que era inclusive o que mantinha ele vivo, e isso quase matou o Tony. Só que ele conseguiu se salvar porque a Pepper tinha guardado o primeiro eletroímã que ele tinha trocado do peito. O Obadiah então consegue ativar a armadura e uma luta entre ele e o Homem de Ferro começa na cidade, colocando a vida de vários inocentes em perigo. E a única solução que o Homem de Ferro tinha era levar o Monge de Ferro para o mais longe possível dali. E é justamente isso que ele faz. E ele atrai o Monge de Ferro para o mais alto possível para que ele congelasse, já que a primeira armadura não tinha resistência a temperaturas tão baixas. Só que esse ainda não foi o fim do Monge de Ferro e ele acaba voltando e destruindo a armadura do Homem de Ferro. E a Pepper acaba tendo que explodir o reator, matando o Obadiah no processo. Então tudo acaba bem, passa-se um tempo e o Tony Stark não se aguenta e acaba revelando para o mundo que ele é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi um sucesso de bilheteria e tanto o público quanto a crítica especializada se renderam ao filme. O Homem de Ferro colocou o nome da Marvel de novo na boca do povo e elevou os status desse personagem ao mais novo ícone da cultura pop. E como eu já disse, tudo isso é mérito da produção do filme, que se empenharam para entregar o melhor que eles podiam, cuidando de cada detalhe e deixando os atores improvisarem suas próprias falas. E é mérito também
da atuação magistral do Robert Downey Jr., porque ele se entregou totalmente pro papel e entrou pra lista daqueles atores que vão ser lembrados pra sempre como o único e eterno intérprete para um personagem, e que é impossível ser vivido por outro ator da mesma forma. O filme também colocou o Robert Downey Jr. na lista dos atores mais bem pagos de Hollywood. E para você ver como o mundo dá voltas, as mesmas pessoas que criticaram a escolha dele pro papel foram as mesmas que tiveram que aplaudir de pé o sucesso dele no filme. O filme também foi o início de um belo legado para Marvel, que cresceu na indústria cinematográfica, que pôde respirar enquanto produzia novos projetos para o universo compartilhado. E o resto a gente já sabe no que deu. E se você gostou desse vídeo e curte o Homem de Ferro, deixa o seu gostei para mim saber que você gostou do vídeo. E também se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. No mais, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.